O Teatro das Tesouras está de volta. Glória a Deus. Em um novo episódio, para responder a uma pergunta: o que está por trás da eleição de Jair Bolsonaro? Por mais de 20 anos, as duas faces da mesma moeda revezaram o poder diante dos nossos olhos. Desrespeitoso. Atores que variavam em trejeitos. Bravo de ver mentira. Ele quer voltar à cena do crime. Mas que representavam sempre o mesmo papel. O maior líder popular deste país. Viva Lula! As eleições não passavam de mera encenação. E a democracia parecia um jogo de cartas marcadas. Com os holofotes direcionados às duas faces da mesma força, todo o resto sai de cena. É criada a ilusão de oposição. Sou o candidato da mudança. Quem não quiser mudar nada, eu não sou o candidato. O Brasil não precisa de novas promessas. Precisa de um novo caminho. Mas em 2018, as luzes se acenderam. Não, você não pode me interromper. A senhora não pode me interromper. E a plateia não gostou do que viu. Os senhores são tudo amiguinhos. Estamos aqui novamente depois de 4 anos. 4 anos. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. Realmente, se o Ciro conseguir fazer isso aí, você vai ser um santo aqui, Ciro. Racismo. O meu sogro é o Paulo Negão. Homofobia. Quem não tem amigo, até parente gay, tá certo? Os bastidores da falsa oposição política do Brasil foram expostos. As eleições escancararam um Brasil dividido. Eu respeito muito a democracia. Eu acho até que a candidatura dele não deveria existir. A gente não pode ter um candidato que incita ódio. Esse nazista, filho da... A velha encenação eleitoral dava lugar ao franco embate entre dois polos. De um lado, Fernando Haddad. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos. Do outro lado, Jair Messias Bolsonaro. Ele desculpa aqui, nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esse cara preso uma vida boa. E tem que se acabou. Um grande confronto entre políticos e população. Então Bolsonaro é o único candidato que se pode votar. Imundo e burro. Além de ser burro, ele também é mau. Bolsonaro é corrupto, quadrilheiro e vagabundo. Ele é aquele cara, gente boa pra caramba, sangue bom, honesto. Alckmin ou Bolsonaro? Alckmin. As eleições de 2018 mudaram os rumos da política brasileira. É chegada a hora de entendermos o que aconteceu. Você vai finalmente conhecer os bastidores da política como nunca viu com o novo episódio da série O Teatro das Tesouras. Uma produção original Brasil Paralelo, com 8 episódios que abordam todas as eleições presidenciais do país desde a redemocratização. E o novo episódio trata do caso mais emblemático. Afinal, o que está por trás da eleição de Jair Messias Bolsonaro? Que fim levou o Teatro das Tesouras? No dia 29 de setembro, às 20 horas, estreia o novo episódio da série O Teatro das Tesouras. Um original BP em resolução 4K e exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo. Toque no link, assine a Brasil Paralelo e garanta o seu acesso ao novo episódio. Assine já, só na Brasil Paralelo. Não é a resistência técnica, é pessoal. A Jovem Pan me paga um salário para produzir conteúdo para a Jovem Pan. Antigamente, o jornalismo ele era muito assim, poético e demonstração de conhecimento da língua. Os veículos estão doentes, eles estão tentando criar um universo paralelo da política, né? E isso é insustentável. Se não fosse o impeachment, o Brasil hoje estava muito mal. O Temer tirou o Brasil que andava a passos largos para o brejo. Tradicionalmente, a imprensa não é oposição, mas tem a função de fazer crítica, né? Só que agora, tudo é crítica, né? É muito pesado.
Olá, seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje um jornalista nascido em Medina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que fez carreira na cobertura política em Brasília, para onde foi há 36 anos. Hoje, José Maria Trindade faz parte da bancada de comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, trazendo os bastidores dos três poderes e a sua valiosa percepção sobre os acontecimentos do dia a dia da política brasileira. Tudo bem, Zé Maria? Salve, Bruno. Muito bem, muito bom dia a todos. Legal. Bom, se meus cálculos estão corretos, você está há 36 anos em Brasília. Imagina o tanto de caso que você deve saber. É muita história. Se você contar tudo que sabe, talvez a gente não saia daqui hoje, né? Como você disse, eu nasci em Medina. Meu pai tinha uma fazenda lá, né? E por isso eu fiz agropecuária antes de fazer comunicação. Eu fui para Barbacena, me formei lá na Escola Federal de Barbacena e depois não me dei bem na área agrícola, né? Era uma fazenda você se formou pequena. então? Chegou a se formar? Sim, na Escola Federal de Barbacena. Aí eu fiz comunicação lá em Belo Horizonte, na FAF-BH, hoje UniBH. Conheço a FAF, morei ali, no Colégio Batista. No Colégio Batista. Exatamente, muito bom. E assim, eu me identifiquei, eu sempre quis mesmo lidar com comunicação. Eu acho muito importante, uma atividade boa. E, Bruno, pode acreditar, eu nunca trabalhei na minha vida. Eu me divirto, sempre ganho o pão de cada dia fazendo isso. Você chegou lá em Brasília na época da Constituinte, um pouquinho antes, assim, né? Na época da redemocratização, digamos assim, né? Foi. O jornal que eu trabalhava tinha dificuldades ali. A mão de obra em Brasília é sempre muito complicada tecnicamente, né? E aí era um momento de um governo mineiro. Tancredo Neves assumiria e por isso estavam lá quase 12 ministros mineiros, né? Aureliano Chaves, Ronaldo Costa Couto, Aníbal Teixeira e vários outros ministros mineiros. E o jornal entendeu que devia investir mais em Brasília, me convidou para ir para Brasília. E como todo mundo, ou quase todo mundo que está em Brasília hoje, vai para ficar uma semana, um mês, e aí fica um mês, um ano, e décadas, é assim que Brasília é formada. E aí eu acabei passando por outros veículos de comunicação, a revista Senhor, na época era uma revista pesada de economia, né? E que comprou a Isto É, trabalhei na Isto É Senhor, e depois fui convidado para ir à Jovem Pan pelo seu tuta, né? O dono da Jovem Pan, né? O diretor que agora passou para os sucessores, os filhos é que tomam conta e levam esse projeto maravilhoso que é o da Jovem Pan. Então a minha história profissional tem quase tudo Jovem Pan. Eu estou há 30 e poucos anos na Jovem Pan e acho isso muito bom, né? É um dado raro porque o jornalista ele tem uma rotatividade muito grande, né? E eu sempre gostei de apostar num veículo e não me arrependo, não. É um local bom de trabalho, uma empresa séria e que eu tenho orgulho de participar do grupo da Jovem Pan. Mas como é que foi a escolha lá atrás de ir para o jornalismo? O que estava na sua cabeça? Você tinha alguma referência pessoal? Nenhuma. Todos os meus parentes eram fazendeiros, tios, avós, moravam na cidade do interior, né? Fui ver televisão pela primeira vez aos 14 anos, já TV a cores, porque não tinha energia na minha cidade, então quando não tem energia não tem nada. E aí eu fui fazer um teste vocacional e porque depois que eu me decepcionei com a agricultura, né? Falei, eu vou fazer um teste para ver, mas foi um testezinho, não fiz direito. E aí deu que era da área de comunicação, eu decidi apostar. Bom, e nesses 36 anos, muita coisa mudou no mundo e no Brasil, na tecnologia, no modo de se fazer comunicação. Mas, na sua opinião, o que mudou na cobertura política de Brasília desde lá, antes da redemocratização, quer dizer, antes da Constituição, em 86, quando você chegou em Brasília, e o modo como se faz a cobertura política hoje? O que você percebe de mudança? Olha, Bruno, eu me considero um passageiro da transformação. Quando eu me formei, né, o segundo semestre de 83, você chegava na redação de um jornal, eram pouquíssimos formados, né? Era um pessoal de outra linha, do nariz de cera, né? Daquela exposição de conhecimento mais poético do que exatamente os jornalistas. Nariz de cera quer dizer o quê? Nariz de cera, eu vou te dar um exemplo.
Antigamente, o jornalismo ele era muito assim, poético e demonstração de conhecimento da língua. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma garota foi estuprada. Aí, antigamente, se dizia... Fazia uma crônica. Prestes a colher a sua 17ª primavera, uma jovem foi atacada por um bandido ensandecido e fazia aquela... E o lead não, vai direto no fato. Qual fato? É o que, como, quem, onde, quando, né? E aí, respondendo essas perguntas. E aí eu fui o passageiro que o Nelson Rodrigues chamava de os idiotas da objetividade. Quer dizer, a objetividade ofuscou aquele jeito antigo de fazer o jornalismo. E a gente não tinha nenhuma técnica, era máquina de escrever, cigarro, todo jornalista fumava muito, né? As redações tinham uma névoa assim em cima da redação, as mesas todas queimadas, todo mundo fumava muito e na máquina, na máquina, né? Eu cobri a Constituinte, tinha um computador no Congresso, um 286, no Congresso inteiro. Quando no final do dia você ia sentar para escrever a matéria, você só tinha o seu bloquinho, com os nomes, datas, né? E o assunto. Então era muito complicado, mas nós trabalhávamos com aquilo na maior naturalidade, porque não tínhamos Google, não tínhamos como checar nomes, então você tinha que ser muito severo nas anotações, porque depois não checava. Mas a coisa funcionava e sempre funcionou. Daqui a 10, 20 anos, estaremos rindo dessa entrevista aqui para dizer como trabalhamos hoje, né? Fala, nossa, eles faziam isso, sentavam, gravavam, alguma coisa parecida. Então, assim, a vida é sempre para frente. Eu sempre acreditei em metodologias, em novidades, e fui o primeiro a transmitir ao vivo em rádio através do telefone celular. Um aparelho que me foi disponibilizado, o primeiro aparelho de telefone celular de Brasília e um dos primeiros do Brasil. Eu fiz parte de um grupo de teste de celular. Eu estava na antessala do Collor, chegou um senhorzinho, um rapaz novo, e dizia, nós vamos criar aqui em Brasília um sistema que já existe no exterior, que é um telefone sem fio. Aí, como é isso? Ele, é através de células. O telefone vai captando células por onde passa, por isso chama celular. E aí eu entrei na experiência. E esse rapazinho era Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Que era presidente da Telerge. Ele lançou o telefone celular no Brasil. E ali eu comecei nessa tecnologia e transmitia por rádio, aí me deu mais agilidade, né? E eu sempre fui muito adepto a mudanças e a tecnologia. Então, eu me considero muito bem no atual quadro por isso, porque eu me atualizo sempre. E aconselho a todos. Nós teremos daqui para frente um processo de mudança muito grande. E acho que todos devem acompanhar. É passo a passo, a coisa é lenta. Se perder o fio da meada, fica mais difícil, Bruno. Bom, nessa sua experiência, eu imagino que você encare a sua profissão também como uma prestação de serviço à população, né? Quer dizer, de informar a população. Claro. Como é que você vê o interesse do brasileiro na política desde lá atrás até hoje? Você acha que ele aumentou? Ou o brasileiro está mais cético, está menos interessado? Como é que você percebe essa mudança? Se é que houve alguma mudança perceptível? Houve uma mudança de perfil do consumidor de notícia, né? De cada tipo de notícia. A notícia sempre chamou a atenção, né? Sempre. Houve jornal. Eu, por ser exatamente esse passageiro da transformação que eu me chamo, né? Eu posso comparar o seguinte, antigamente a notícia era dominada. Então, trabalhávamos no Congresso Nacional com a certeza de que o que os jornais, os maiores, publicavam, e eram poucos que tinham correspondente em Brasília, era a verdade absoluta. Era a verdade absoluta. Havia concorrência, mas uma concorrência muito pequena entre veículos, e um não desmentia o outro. Então, assim, os jornalistas construíam verdades, né? Verdades absolutas. E a tecnologia transferiu isso aí para o cidadão. Eu costumo fazer um paralelo, Bruno, que é o seguinte. Antigamente, o clero tinha bíblias que eram manuscritas, né? E eram poucas. E os padres e bispos falavam para os fiéis a Bíblia
diz isso, isso e isso. Não pode, não sei o quê. Não. E ninguém tinha Bíblia para checar. Aí o Gutenberg inventou a prensa e começou a produzir Bíblias. Era um livro que estava pronto e foi a grande... as primeiras edições de Bíblias. E aí as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia e iam para a igreja com a Bíblia. Quando o padre ou o bispo falava, olha, a Bíblia diz isso, né? Eles, onde está? E checavam. Então, por que estou contando essa história? É porque eu comparo hoje. Então, um grande veículo de comunicação, qualquer ele, poderoso que seja, pode ser desmentido, confrontado por um telefone celular. Então, a internet, né, popularizou a notícia e tirou o monopólio da notícia dos grandes veículos de comunicação, como Gutenberg tirou o monopólio da Bíblia do clero, do alto clero. E lá atrás, diante desta popularização da Bíblia, acabou provocando dissidências na Igreja Católica, como o grande cisma, criou o protestantismo, né? Enfim, deu esta oxigenada nas religiões. Então, hoje, né, os veículos como esse que nós estamos aqui podem enfrentar qualquer grupo de comunicação com a altivez total e com a comprovação total. Então, a internet, este novo mundo da comunicação, tirou o monopólio dos grandes veículos, todos eles, rádios, jornais, televisão, né? E tirou também o monopólio dos políticos. Hoje, todos podem fazer política exatamente através das comunicações. É por isso que é importante, né, um veículo como esse, que é um veículo, aqui o Brasil Paralelo. A importância é muito grande e a projeção de futuro é muito boa. Bom, você é um homem público, mas é muito discreto. A gente quase não acha informações sobre você e você não tem utilizado as redes sociais para divulgar, enfim, o seu trabalho, divulgar informações, para falar de você. Queria entender um pouco essa sua resistência, digamos assim, às redes sociais. Pois parece uma certa contradição em dizer que eu sou atualizado, que eu estou sempre, né? Mas parecia que eu estava num deserto pregando. Quando apareceram os novos veículos como este, eu dizia, são concorrentes, né? São produtores de conteúdo. O que nós estamos fazendo aqui é a produção de conteúdo. Sim. E eu sou um profissional de produção de conteúdo. A Meta nunca chegou para mim e falou, Zé Maria, vem aqui que nós vamos te pagar um salário para você produzir conteúdo. Eu me sinto trabalhando de graça. Não é resistência à nova tecnologia, mas uma resistência em não produzir conteúdo de graça. É como se você tem um amigo que te dá uma carona, você não vai perguntar quanto é e pagar o seu amigo. Mas se seu amigo é motorista de táxi, você tem que pagar. Se ele é dono de um hotel e você dorme lá, você tem que pagar o hotel. Se ele é dono de uma casa, se ele é na casa dele, não vai cobrar. Então, se eu sou produtor de conteúdo, é uma crítica que eu faço a todos os colegas que fazem produção de conteúdo de graça. Eu me sinto trabalhando de graça para a Meta, para todas as plataformas, né? Então, não é a resistência técnica, é pessoal. A Jovem Pan me paga um salário para produzir conteúdo para a Jovem Pan. Então, eu me sinto até traindo a Jovem Pan. Quer dizer, a Jovem Pan me dá um salário, me dá condições de vida, de trabalhar e tal. Eu vou pegar isso aí e trabalhar de graça para uma plataforma, sei lá, quem está ganhando dinheiro. Então, nisso aí, não é nem uma resistência tecnológica, nem pessoal. E acho que todos deveriam entrar. Eu vejo um erro nisso, né? Vocês produzem conteúdo aqui, tem um custo e não é barato. Conteúdo é caro, né? Então, vocês produzem o próprio conteúdo, pagam profissionais e tal. E essas plataformas não fazem isso. Todo mundo produz conteúdo. Aí, se a Dona Maria ou as pessoas produzem por diversão, tudo bem. Agora, os profissionais é que eu não entendo como eles caem nessa armadilha. Mas em que sentido? Eu vi você falando que essas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, são como que concorrentes desleais, de algum modo, dos veículos de imprensa. Sim, estabelecidos. Como é que você vê essa concorrência, já que eles não exploram, digamos, o mesmo ramo, ou exploram? Exploram o mesmo ramo. Por que são concorrentes? Porque disputam ouvintes, isso é claro, né? Entendi. Disputam atenção. Tá. E mercado. Hoje, o maior faturamento em veículos de comunicação está exatamente no Google,
mais do que todas as emissoras. Só que as emissoras, primeiro, responsabilidade, né? As emissoras têm responsabilidade, são processadas e tal. E no Instagram, no Facebook e tal, eles não se responsabilizam. É como se a Brasil Paralelo colocasse um microfone lá na Avenida Paulista e cada um dissesse o que quisesse de quem quisesse e o Brasil falando, nós não temos nada com isso. Tem sim, são veículos de comunicação. Quer dizer, você permite que aquilo se amplifique, mas não responde pelo conteúdo. Ou então dá essa possibilidade aos veículos de comunicação. Seria, na minha opinião, e aí de novo, parece que eu estou falando, eu não acho, começando, eu não acho censura quando eles derrubam alguém. Eu acho que é um veículo de comunicação. Eles produzem e editam. Então, ele tem que se responsabilizar por aquilo. Os veículos se responsabilizam. Tem que contratar profissionais, registrados no sindicato, com não sei o quê. Até a secretária tem que ter sindicato e tal, e tal. Tá certo. Mas tem que exigir também deles. Ou então libera para todo mundo. Então, os veículos podem produzir à vontade, sem responsabilidade, sem processo. Nós levamos processos e... Entendeu? Sim, entendi. Eu não sou contra. Eu acho que o mundo da comunicação, esse mundo novo, é maravilhoso. Mas tem que abrir para o outro lado, né? Uma concessão de uma rádio, de uma televisão, é muito caro. Não é de graça, né? E na internet é de graça. Então, assim, estamos vivendo num momento de desequilíbrio. Por isso que eu estou dizendo que aposto muito no futuro e na tecnologia. A Jovem Pan já está entrando nesse mundo, né? E está indo muito bem. Essa quebra do monopólio a que você fez referência, quebra do monopólio na informação, quebra do monopólio na política, isso é bom ou ruim? Bom, toda a transparência. Eu não tenho uma resistência às novas tecnologias, né? Sim. Aí eu falaria mais de um lado corporativista, que é do profissional de produção de conteúdo. Todos eles, né? Jornalistas, publicitários, atores que fazem tudo de graça e colocam nas páginas e tais. Eu acho muito bom a quebra desses monopólios que são odiosos. Nós estamos vivendo um novo momento, né? De transparência, de fala aberta, né? É um novo mundo e é um mundo muito melhor. Deus me livre de voltar para antigamente, quando os grandes veículos ditavam o que acontecia no mundo, né? Pois é, hoje em dia, um modo de você criticar e xingar o outro é falar que ele está divulgando fake news, né? Fake news, fake news. Como é que você se posiciona em relação a esse tema? Que, na minha opinião, está um pouco deturpado, ou seja, as pessoas não têm clareza sobre o conceito de fake news, né? Muitas vezes uma opinião é tida como fake news, quando, na verdade, me parece que não é exatamente essa a intenção do termo, né? Como é que você se posiciona nesse problema que hoje temos em relação à divulgação de informações e opinião no Brasil? Eu não considero problema, né? Não. Eu acho que todo mundo tem que divulgar tudo, se responsabilizar pelo que divulga e pronto. O Delfim Neto, um grande frasista, eu convivi com ele em Brasília, e quando ele era ministro da Fazenda, ele inventou uma história lá de taxar os supérfluos, né? Tinha que aumentar os impostos, aí ele teve uma ideia. Olha, nós vamos criar aqui uma alíquota de impostos para supérfluos. Aí ele apanhou, feito um louco, publicaram outdoors, assim, ele taxou perfume, aí colocaram lá, né? Supérfluo é o nariz de quem falou e tal. Ele apanhou muito. Aí no final ele concluiu, olha, eu descobri que supérfluo é o emprego do outro. E agora, com esse debate das fake news, eu estou chegando à conclusão, Bruno, que fake news é a opinião do outro. Vamos falar um pouco sobre o Congresso Nacional. Formalmente, quem manda no Congresso Nacional são os presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado. Mas queria pegar a sua experiência de 36 anos em Brasília, queria que você dissesse, na sua percepção, como é que esse poder no Congresso é costurado? É interesses, né? Costurado e sustentado, né, durante as legislaturas. Maioria. O Congresso é uma sala de interesses, de todos os interesses do país. Alguns legítimos, mas a maioria não legítimos. A maioria não, você acha? Não legítimos. Já aconteceu um fenômeno em que a atividade política está sendo mal vista.
Antigamente, toda família desejava ter um político na família. Hoje é uma espécie de vergonha, né? As pessoas não gostam de ter um irmão deputado, porque logo é associado a falcatruas e tal, e eu não acho isso bom, né? Acho que os honestos devem ocupar o espaço da política e, de certa forma, isso está acontecendo através exatamente da oxigenação das mídias sociais da internet. Então, acho muito importante exatamente por essa quebra do monopólio da política. Teoricamente, o Congresso, muita gente diz, eu não acredito, que o Congresso é a representação da sociedade, do mundo. Então, por lá estão empresários, bandidos e bandidos, entendeu? Não é assim, porque é uma artificialização da representação. O povo não está mandando para lá representantes porque não entende ou ainda não tem conhecimento suficiente para dizer assim, olha, estou mandando esse deputado porque ele vai me representar. Isso que seria o ideal, né? Falta a transparência, por exemplo, dos americanos. Um deputado, um senador americano vai e fala, eu sou representante do setor financeiro, sou representante dos bancos. Eu estou aqui representando o leite, produtor de leite. Por quê? São financiados pelos setores, setor de leite, bancos, automóveis e tal, mas de uma forma transparente. Aqui não tem essa transparência e é assim. Onde estão os representantes das fábricas de cigarro? Tem, está lá no Congresso, mas ninguém sabe quem é. Quem é que é financiado pelo setor agropecuário? Isso mais ou menos sabe, mas perde a noção no meio. E o Congresso, ele tem que ser formado com base nesses interesses. Por isso que eu disse que é um grupo de interesses, uma sala de defesa de interesses. Só que está faltando transparência, né? Só isso. Mas a maioria lá não é boa, tem que ser mudada mesmo no Congresso Nacional. E os presidentes da Câmara e Senado, eles não mandam sozinhos. Eles estão lá porque um grupo colocou. E é esse grupo que manda no Congresso. Os empresários e as grandes famílias não mandam mais deputados para lá, mas elegem deputados. É mais interessante deixar esse filho competente e tal trabalhando na empresa e comprando deputados do que exatamente eleger o filho para mandar para Brasília. Pois é, você faz menção a esse grupo que sustenta os presidentes, mas que grupo que é isso? Eu queria entender um pouco melhor. É o interesse médio. Cada deputado lá quer uma coisa. O deputado que souber manipular isso aí, o interesse de cada um, tem alguns que querem dinheiro, vivo, em caixa. Mala. Tem. Isso. Outro quer apenas atenção, uma foto, um afago, né? Outros querem interesses de votar projetos. Você coloca tal projeto, sim. Eu quero empregar não sei quem, beleza. E se ele consegue somar esses interesses, ele é um líder. E ele é gerido por esses compromissos. Se ele fugir desses compromissos, ele vira o Rodrigo Maia, entendeu? Que não reelegeu o seu sucessor e caiu numa descrença exatamente porque fugiu desses compromissos que o levou à presidência. Bom, a divulgada renovação do Congresso... Coisa lá é dura, rapaz. É difícil, né? Não é profissional lá, não é negócio de amador, não. Fico imaginando quantas coisas você sabe e não pode contar. Não, a gente conta tudo, não tem mais isso não. Muito bem. A divulgada renovação do Congresso em 2018, ela foi real, na sua opinião? Não foi, porque houve troca, né? Alguns voltaram, que já eram políticos antigos e tal. Houve muita troca dos mesmos, né? Houve a renovação de nomes, e sempre haverá. A faixa de 40%, 30%. Né? E algumas novidades, sim. O que eles chamam lá de caçadores de Pokémon, que são os deputados que ficam com o celular, com tudo no meio da sessão, lá, não sei o que e tal, e tal, e tal. O aparecimento de um gabinete compartilhado, né, que é uma novidade. Há deputados, poucos, que dividem as decisões com os seguidores, né? Acho isso meio complexo. Quer dizer, se eu sou eleito, eu vou representar. Não preciso estar contemplando a todo momento
com os eleitores, né? Porque não há como compatibilizar. Ele entrar em assuntos polêmicos vai dividir os próprios eleitores. O deputado Pôncio Pilatos, né? Não quer... Eu acho meio isso, lavar as mãos e deixar a coisa andar. Bom, tem um enredo na Constituição, até para preservar o equilíbrio entre os poderes, que é o seguinte: o Senado tem a atribuição de julgar os ministros do Supremo em crimes de responsabilidade. Por sua vez, o Supremo tem a atribuição de julgar os membros do Senado, os senadores, nos crimes comuns. Você acha que essa costura foi bem feita na Constituição? Hoje ela é saudável e tem ido bem assim? Não. Olha, Bruno, tem uma força muito grande no Congresso Nacional, crescente, de mudar isso, mudar a Constituição. Em que sentido? Reduzir os poderes do Supremo, limitar a possibilidade de um ministro do Supremo decidir sobre Congresso. Hoje, um ministro do Supremo pode destituir o presidente da Câmara, presidente do Senado e talvez da República, né? Eu participei desse debate lá, participei assim, seguindo, né, que não era deputado, na Constituinte. E Ulisses e os líderes da Constituinte jamais imaginariam, e naquela época também não poderia imaginar, a possibilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal determinar a cassação de mandato ou mandar prender um deputado. Nunca, não passou pela cabeça de nenhum constituinte essa possibilidade. Porque os ministros do Supremo eram técnicos, eles analisavam a Constituição, as leis, só falavam nos autos, mais ou menos, e foi uma cópia da Suprema Corte Americana, onde os ministros não têm mídia social, não dão entrevistas e tal. Esta era a ideia. E se criou um Supremo muito poderoso e um Ministério Público acima de qualquer suspeita. O Ministério Público, seguindo a Constituição, é um quarto poder. Tem autonomia financeira, administrativa, de decisão e não tem absolutamente nenhum controle. Depois houve uma emenda que foi relatada pela deputada Zulaia Cobra, não é mais deputada, uma advogada daqui de São Paulo, era o controle externo do judiciário. Houve uma reação muito grande e esta emenda acabou no CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho do Ministério Público. Mas eles dominaram. O presidente do CNJ é o presidente do Supremo e não entra nas decisões, e sim nas ações administrativas, que é o controle dos tribunais, gastos e tal, né? Então, a Constituição deu, sim, poderes para o Alexandre de Moraes e outros ministros fazerem o que estão fazendo. Repito, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, mas a Constituição criou monstros. A Constituinte criou poder quase moderador, acima do bem e do mal. E isso está errado. E a impressão que eu tenho é que depois das eleições, eu tenho conversado, isso pode ser modificado, porque do jeito que está, o problema está ali nas relações. O Supremo hipertrofiou, sim. Você fala que a Constituição deu esses poderes para o ministro Alexandre de Moraes. E dá. Deu os poderes expressamente e veja ou deu bem, as condições veja bem, do Bruno, abuso? ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Mas o que os juízes estão fazendo pelo Brasil inteiro, no interior, ninguém está prestando atenção nisso, né? Tem juiz aí definindo no interior onde coloca ponto de ônibus, onde coloca uma escola, está administrando. Uma ação de um juiz intimida e determina que e a Constituição garante ao juiz esse poder. Quer dizer, está errado. Então a gente se preocupa muito com o Supremo, mas no interior está acontecendo a mesma coisa de uma maneira muito mais forte. E isso tem até nome, se chama juizite aguda. Eu queria voltar um pouquinho na questão do ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, esses inquéritos que têm sido conduzidos por ele, os especialistas apontam que muitos daqueles investigados não têm foro por prerrogativa de função no Supremo e tampouco há participação do Ministério Público em algumas medidas. Então, isso não estaria na Constituição, exatamente, né? Pois o Alexandre hoje é um líder no Supremo, né? Foi transformado assim porque os outros ministros entenderam que ele simboliza o Supremo e a derrota dele é a derrota do Supremo.
ele tem apoio da maioria do Supremo. E ele está sendo questionado agora, até por veículos de comunicação tradicionais que apoiavam, exatamente por essas últimas medidas. E há uma resistência no Supremo de ministros que entendem que colocaram o Supremo numa vitrine perigosa, que é a vitrine política. Quando tomou posse, o ministro Luiz Fux alertou: o ministro não é talhado para agir politicamente. E não posse como presidente, né? Hein? Tomou posse como presidente. E não é. O ministro do Supremo não sabe lidar com política e nem é votado para isso. Ele nem tem mandato. Ele fica até os 75 anos. Então, assim, está errado. E essas últimas decisões dividiram ali setores jurídicos importantes exatamente pelo que você disse, né? Que são pessoas que não têm foro privilegiado e o Ministério Público, do alto do seu poder, que eu disse aqui, de quarto poder, não está sendo consultado. Você disse, em alguma entrevista que concedeu, das poucas que eu encontrei, que talvez no Brasil o PT seja o único partido político genuíno. Queria que você explicasse isso. É porque o espectro político brasileiro foi bagunçado, né? Nós temos hoje 35 partidos constituídos e existem outros 70 com propostas no TSE. Então, 100. Nós não temos 100 ideologias, nós não temos 30 ideologias. Essa mudança recente vai dar uma ajeitada. Teremos, eu acho, uns 12 partidos políticos depois das eleições. Por aí, uns 12. A história do PT é porque ele nasceu ali, o berço aqui em São Paulo, e pegou as pessoas pelo pé, e é uma visão muito interessante de doação. A pessoa que doa, que paga, ela é muito mais fiel do que a que recebe, né? Vocês aqui têm um grau de adesão muito grande, o Brasil Paralelo, e tem pessoas que seguem porque pagam para receber notícia. Então, essas pessoas são muito mais fiéis do que se recebessem para acessar a página. Não vou e tal. Então, há essa relação. E o PT se firmou e tem hoje ali 15%, 20% dos eleitores brasileiros em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nenhum partido tem isso. Apareceu o presidente Jair Bolsonaro, que tem isso. Ele hoje é como se fosse um partido político. Esteja ele no PL, no PSL, ou qualquer outra função. Por quê? Porque ele tem carisma. Por onde ele vai, é impressionante. Ele vai sem avisar. Ele desce em certas, num local, o helicóptero desce, rapidamente brotam pessoas e enchem. Eu já acompanhei lá, ele indo comer um pastel, sem avisar. Chega lá, de repente, muito. Então, assim, esse antagonismo, ele acontece exatamente porque os dois têm bases fixas. O PSDB, por exemplo, está sendo reduzido e desidratado porque não tem isso. Nenhum outro partido tem, como o PT e agora o grupo do presidente Jair Bolsonaro, que faz frente a isso. Não te parece que essa falta de identidade da maioria dos partidos é reflexo da falta de identidade política da população também? Eu acho que o deputado Efraim de Moraes me disse o seguinte, que a política mudou e que o político tem que mudar o chip. E é preciso. Aquele tempo da política de tapinha nas costas e como é que vai seu pai, como é que vai sua mãe, sem nem saber se a pessoa tem pai, isso já passou. A política agora é de decisão. Então, o meu pai, Bruno, era presidente da Câmara lá em Medina, político lá, né, do interior, onde a verdadeira política acontece, o voto acontece no município. E é o vereador que pega na ponta lá o eleitor. Ele dizia, lá atrás, o pior lugar para um político é onde o eleitor não sabe onde ele está. E hoje, esse é o pior lugar para o PSDB. Quer dizer, onde o PSDB está? Não tem resposta. Então, como é que alguém pode votar num partido que você não sabe onde ele está? Se ele é de centro, se ele é de direita, se ele é de esquerda. Dizem que ele é de esquerda, eles negam. Então, é o pior lugar para um político. Então, hoje, a política é de posição. Quem não tem posição fica fragilizado. Você começou a sua carreira quando Brasília já era a capital federal. Isso. Imagino que você... Sim. Claro, lógico, sim. Mas eu quero fazer menção à época em que o Brasil
tinha sua capital no Rio de Janeiro. Você tem alguma avaliação sobre essa mudança, se ela é positiva, se ela foi positiva para o contato da população com os políticos, para o Brasil em geral, ela foi positiva e por quê? Olha, primeiro, economicamente, geograficamente, a transferência da capital para o centro do país, assim, foi foi de uma esperteza e de uma grande sacada do Juscelino. Foi. O desenvolvimento foi para o centro, que era o objetivo dele, né? Hoje, estradas, vias, o desenvolvimento centralizou. Nós éramos, naquela época, um país muito de costa, né? Mais de litoral e tal, e centralizou. Hoje, muito além de estradas e de aeroportos e de indústrias, o poder centralizou, não estou falando de Brasília, mas do entorno. Goiás, o estado de Goiás, que era um estado assim menor, hoje é um grande... Goiás é um grande estado, industrializado, com vários setores de ponta, né? Um grande estado. E também ali a redondeza. Brasília hoje é a terceira capital do país, a terceira cidade mais habitada do país. Brasília tem 4 milhões de habitantes. Se contar todo o entorno, 6 por aí. Não há dados assim, mas uns 6 milhões de habitantes. Né? Perde apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, Brasília é um grande centro. Quanto a essa convivência com políticos, isso é lenda de que Brasília é cheio de político. O político não fica em Brasília. Não fica em Brasília. Brasília é uma cidade de poder virtual. O político fica aqui no estado. Se ele for para Brasília, ele perde a eleição. Ele tem que ficar aqui. Vai lá terça-feira, quarta-feira. Se você sair em Brasília perguntando, olha, você já viu algum deputado? Todo mundo vai responder, não. Você já foi no Congresso? Não. 4 milhões de habitantes. Ninguém vai no Congresso, ninguém vai lá. E é uma vida. É uma cidade que tem uma grande indústria de prestação de serviços e tal. É uma grande cidade, né? E Brasília sofre a injustiça de achar que os males estão depositados lá. Não, os males estão aqui. São Paulo manda 70 deputados e 3 senadores para lá. Então não é Brasília. Brasília não tem a fábrica de políticos. Você aperta um botão, sai um político. A fábrica de políticos está aqui em São Paulo, em Minas e todos os estados. Você já disse que, fazendo referência ao impeachment da presidente Dilma, que aquilo que ela fez não justificaria o impeachment, mas ele, de algum modo, era necessário para aliviar o país. Queria que você explicasse esse pensamento seu. É muito interessante. Não justificaria absolutamente não, se fosse só isso, né? Mas era muito mais, era necessário. Foi uma injustiça, então? É isso? É essa a ideia? Não, foi uma justiça. Se não fosse o impeachment, o Brasil hoje estava muito mal. O Temer tirou o Brasil que andava a passos largos para o brejo. Por quê? Porque foi um governo de coalizão, né? Quem apoiou o impeachment apoiou o governo e ele fez um novo governo ali, que ele chama de presidencialismo congressual, mas porque ele quis, né, dar poderes aos líderes e aos partidos políticos, né? Mas eu me refiro tecnicamente, mas isso pouco importa, e até é inexpressivo no processo. A Dilma tinha que sair. Ela ia arrebentar, ela estava arrebentando com o Brasil, né? Por vários motivos. Um impeachment não se faz por um erro vamos dizer, de contabilidade. Se faz quando a pessoa não tem condições de seguir. Presidente, foi o que aconteceu, né? O impeachment se faz com a formação de um novo governo. O principal ponto de um impeachment é a formação de um novo governo. Senão, não se justificaria, né? Então, eu acho até, Bruno, que a Constituição deveria dar uma possibilidade de retirada de prefeito, governador e presidente sem impeachment. Por algum motivo, não, ele está arrasando a cidade. Uma espécie de recall. Seria mais ou menos isso, né? Sem a necessidade de dizer, pedalou, roubou, não sei o quê. Não, o simples fato de administrar mal o país, na minha opinião, já é motivo de retirada, seja lá com que nome. No caso da Dilma, foi impeachment, porque não existe outra opção. Mas foi uma coisa muito bem feita, muito bem estudada e principalmente articulada por um grupo que apoiou o Michel Temer, ou seja, houve a formação de um novo governo. Então, o impeachment, eu não lembro só da saída de um presidente, ou de um prefeito, ou de um governador, mas a formação de um novo governo. Acho que foi bom, foi a salvação do Brasil. Bom, vamos falar ainda um pouquinho mais sobre jornalismo.
nos últimos anos, os jornais impressos e mesmo os impressos que têm página na internet têm perdido, segundo as estatísticas, muitos leitores e muitos assinantes. Você acha que eles têm culpa disso? Eu acho que é um pouco sobre tecnologia, né? Os jornais, isso estava escrito. Eu, na faculdade, li um livro, A Indústria das Comunicações, que faz um relato do negócio de comunicações, né? E lá dizia o seguinte: um veículo de comunicação morre 10 anos antes. Então, nós temos vários veículos aí que já morreram e estão nesses 10 anos, atrasando salário, não pagando ICS. Né? Qualquer empresa, se acontecesse isso, fecharia no dia seguinte. Uma empresa comum, se atrasar salário ou não depositar o INSS e impostos, ela fecha no dia seguinte, não é? Veículos de comunicação, não. Aí vem morrendo. Então, vários veículos que estão aí já morreram, estão nesse prazo aí de estão na UTI. 10 anos. Já estão mortos. Aí, em parte, é tecnologia, né? E eles, do alto da sua arrogância, que eu falei aqui antes, não acreditavam, a crise estava rondando e eles fazendo de conta que não eram com eles. A Jovem Pan, por exemplo, ela entrou nesse novo mundo da comunicação, né? E se deu muito bem. Os jornais, lá atrás, perderam essa oportunidade. Se no aparecimento da internet tivesse montado as suas plataformas, as suas páginas e feito um trabalho assim, talvez estariam muito bem, porque eles são os produtores de conteúdo e detentores, na época, de uma preciosidade que é o ouro hoje da comunicação, que se chama credibilidade. O microfone da Jovem Pan é igualzinho o microfone de qualquer outra emissora. É um microfone com fio e um transmissor. Qual é a diferença? A credibilidade. Então é isso que se vende, credibilidade. Pois é, esse é um ponto que eu queria abordar com você. Para a credibilidade do jornalista que trabalha com política, qual que é a característica mais importante? É a verdade. Os veículos estão doentes. Eles estão tentando criar um universo paralelo da política, né? E isso é insustentável, né? E hoje aparecem outros veículos que falam, não vou entrar nessa linha, vou falar a verdade, fazer análise como ela deve ser e seguir, e isso está acontecendo. E esses veículos que falam a verdade, que fazem comentários reais, dando o outro lado, é que estão ganhando esse ouro precioso que eu chamo de credibilidade. Pois é, quando você fazia menção ao fato de que eles não se atualizaram na época em que isso era ideal, de que não criaram plataformas, eu ficava pensando, mas será que não tem a ver também com a linha editorial, com o rumo que eles decidiram seguir, quer dizer, com a postura que eles tomaram em relação aos assuntos, né? E parece que sim, você disse que sim, né? Tem a ver com isso também. Olha só, é porque existem dois pontos de vista. O primeiro, tecnológico. Tecnologicamente, eles fizeram, né? Eles fizeram, até colocaram na rede um assunto polêmico. Quer dizer, se nós estamos cobrando para fazer um jornal, volto a dizer, produção de conteúdo é um brinquedinho caro. Se eles estavam produzindo conteúdo e colocando na rede e, ao mesmo tempo, disponibilizando os jornais impressos, cobrando, é evidente que tinha um desequilíbrio, né? E ali todo mundo se perdeu e decidiu não produzir conteúdo, e é isso que complicou a vida dos grandes veículos, né? A gente vê uma tentativa de reação, mas agora eles já não têm aquele ouro que é a credibilidade para fazer esse conteúdo. Eu analiso muito tecnologia, futuro, né? Num determinado momento eu pensei, todos os veículos vão fechar. Fechar que eu digo o conteúdo, cobrar pelo conteúdo. E aí os primeiros que fizeram isso, principalmente nos Estados Unidos, no mundo inteiro, não deu certo. Fecharam, ninguém pagava para ter acesso e eles ficaram desnorteados. E agora já tem um sentido que é de cobrar. Cobrar pouco, mas cobrar para ter acesso, né? E eu acho que esta é a tendência. E ninguém paga por algo que não acredita. Bom, hoje é muito comum os jornalistas políticos se encontrarem
num ponto de encontro que é a vara judicial. Você já foi processado muitas vezes e já processou alguém por crime contra a honra, etc.? Não, eu já fui, assim, mas os processos não andaram. Até é que hoje há um efeito muito estranho, né, que eu acho que os juízes deveriam abrir o olho, que é o uso de processos como forma de intimidar, mas como forma de provocar o que os militares chamam de tirar a comodidade, né? O assédio judicial, essa? Então pegam assuntos que sabem que o processo não vai dar em nada e entram contra você, aí você tem aquela chatice de contratar advogado, de ir num fórum, se defender e tal, né? Isso aí, mas nenhum processo pesado, assim, nada contra. Nem eu contra alguém ou alguém contra. Você já disse que no Brasil nós não temos conseguido, a imprensa não tem conseguido, em geral, fazer a distinção entre opinião e reportagem. Explica um pouquinho isso pra gente. É porque, olha, Bruno, os jornais deveriam, e quando eu digo jornal, eu não estou mais me referindo ao papel, né? Mas aos veículos de comunicação, eu chamo de jornal, jornais de veículos de comunicação, né? Eles têm que dividir, essa é a história do jornalismo, entre a opinião do grupo e o editorial, a editoria de notícias, né? Eu, nos Estados Unidos, visitei vários jornais e tal, num acompanhamento sobre isso, e lá eu vi que, aí na mesma história da transparência, um veículo de comunicação lá diz, olha, eu estou apoiando tal candidato, né? Todas as opiniões e análises vão nesse sentido. E o eleitor, o consumidor, ele sabe disso. Isso é bom, essa transparência. Agora, a área de reportagem, que é a área de notícia, não tem nada a ver com isso aqui. Então, lá eles dividem muito bem o que é opinião e o que é editorial, a notícia. Isso é muito bom, eu acho que isso pode ser o futuro da comunicação. Em alguns casos, eu visitei um jornal lá perto de Tampa, em que o jornal proíbe que o repórter que trabalha com editorial, com notícia, entre em contato com o pessoal de opinião. Não pode nem frequentar o mesmo bar, o mesmo clube, ou se entenderem, para diferenciar claramente. Você é de opinião, você vai retratar a notícia como ela é. Há uma divisão. Aqui não tem muito essa divisão e todos os veículos têm uma ideia de mundo, né? Ou é liberal e tal, e não dá essa transparência para o ouvinte. É isso que eu acho estranho. Hoje no Brasil ninguém sabe, quer dizer, todo mundo sabe, mas os jornais, e os jornais que eu digo de novo, todas as TVs, não explicitam, né? E deveriam explicitar. E tratar a reportagem como reportagem. O jornalista que faz a reportagem não dá opinião. Como é que você classificaria ou classifica o seu trabalho nos Pingos nos Is? É mais de opinião ou mais de reportagem? Eu faço opinião, né? O Pingos nos Is é um programa de opinião, mas só que, no meu caso, eu levo para o Pingos nos Is muito bastidor e muita conversa que eu tenho diariamente com deputados, senadores, ministros, né? Então, eu carrego esta informação de bastidor e uma linha mais real de governo, né? O que está acontecendo e, evidentemente, que o programa é de opinião e é um case internacional. Quer dizer, os Pingos têm perto de 5 milhões de inscritos, né? A gente tem vários programas ali com milhões de views. A gente já passou de 2 bilhões de views. É um caso, assim, mundial e, inclusive, do YouTube, né? De quantidade, de acessos, graças a Deus. E a nossa audiência está no mundo inteiro, né? Então, assim, é um caso ali muito explícito de opinião. A gente não tem reportagens, é basicamente opinião. Só que, no meu caso, eu levo a realidade também além da opinião. Na outra ponta, na sua percepção, o leitor e o ouvinte têm consciência dessa diferença entre opinião e reportagem? Ou seja, no Brasil, nesse clima de efervescência política, o leitor tem esse tino? Ele percebe isso ou você acha que ele quer consumir informação
sem fazer esse filtro? Eu conversei recentemente com um profissional da área de produção desses vídeos que viralizam na internet. Ele disse que tem é como se fosse uma prateleira já com vários prontos, e na hora que acontece alguma notícia ele coloca ali e rapidamente viraliza. Já existem vídeos e programas prontos, né, para isso. E hoje as pessoas consomem os vídeos e tal que lhes faz bem, né? O que ele acha que é bom, daí aquela minha frase de que fake news hoje é a opinião do outro. Mas, por outro lado, ele quer consumir notícia, né? Ele quer, e ele sabe muito bem a diferença. Em alguns casos não, mas na maioria eu acho que entende o que é opinião e o que é notícia. Mas a opinião está em alta. Bom, tem uma frase famosa no jornalismo que diz que jornalismo é publicar o que não se quer ver publicado. O resto é publicidade. Você concorda com isso? Eu concordo. A frase é mais ou menos assim: jornalismo é tudo aquilo que alguém quer esconder. O resto é propaganda. Tem gente que fala secos e molhados e tal. Tem várias frases. Tipo assim, notícia é o homem morder um cachorro. Não, o cachorro morder um homem é comum, né? A não informação é muita informação. Então, assim, o que é que eu digo isso? Se você enche um veículo de muita informação, é nenhuma informação, porque a pessoa fica louca, não dá para ler tudo. Então, o jornalista tem, sim, essa função de selecionar o que ele acha que é importante para o seu público. Né? Esta é a grande arte de informar. Eu acho, assim, o trabalho do jornalista assim, um dos trabalhos mais sérios que existem, né? Eu defendo a formação do jornalista, eu acho que tem que fazer faculdade. Aliás, eu defendia muito que o jornalista tinha que ter curso superior, né, de comunicação. Hoje eu acho que estava errado. Acho que tem que ter pós-graduação e mestrado. Eu acho que o mundo já andou. Porque você casa com a profissão, você aprende técnicas, aí dizem, mas tal jornalista não era formado e era um bom jornalista. Fala, olha, se ele tivesse formado, ele teria melhorado, seria melhor, né, se especializado. A gente conhece mestre de obra que faz casas maravilhosas, mas um curso de engenharia é essencial, ele melhoraria. Seria um mestre de obra muito melhor se tivesse feito um curso de engenharia. Assim também é a comunicação. Eu nunca ouvi falar de uma faculdade que piora alguém. Pode até entrar e sair do mesmo jeito, piorar não. Então eu acho uma grande responsabilidade o jornalista, mas eu entendo que para a opinião e para setores específicos não é preciso, né, fazer o curso de comunicação. Mas aí, de novo, o jornalista, aquele que faz matéria, ele tem que fazer um curso. Nos Estados Unidos se usa muito. Lá não há obrigatoriedade, né, do diploma, como hoje é aqui no Brasil, e nenhum jornal contrata alguém que não é jornalista, né? E lá eles usam muito fazer o mestrado, a pós-graduação, o doutorado em jornalismo. Então, um advogado faz um mestrado em jornalismo e vai escrever, vai entrevistar na área jurídica. Hoje, os veículos estão segmentados demais. Tem veículos na área de esporte, que dão show, na área jurídica, na área de saúde, de agropecuária, tem canais aí especializados na área agropecuária e assim por diante. Então, acho que tem que especializar como toda função. Eu não admito a ideia de que a faculdade vai piorar alguém. Bom, sempre houve veículos de imprensa que investiam na atividade de fazer oposição ao governo. Na sua opinião, isso hoje passou um pouco do limite ou está na média? Passou do limite. Uma das funções da imprensa acompanhar e fazer críticas, né? Mas é preciso admitir quando vai bem, é preciso admitir quando há um programa bom, que tem um bom alcance, né? Mas, tradicionalmente, a imprensa não é oposição, mas tem a função de fazer crítica, né? Só que agora, tudo é crítica, né? Está muito pesado. E aí tira a credibilidade. Quando um veículo de comunicação parte para um ataque sistemático, ela perde a condição até de falar coisas que são realmente negativas, né? Em política, Bruno, durante a campanha eleitoral, um candidato deve evitar ao máximo qualquer denúncia infundada,
Porque se o adversário pega uma denúncia infundada contra ele, ele usa aquilo para desmoralizar as outras. E é isso, o veículo de comunicação que faz denúncia infundada, uma crítica sistemática, né? Está perdendo, sim, a seriedade, está perdendo a preciosidade, o ouro que é a credibilidade. Bom, a Jovem Pan claramente não é um desses veículos que faz oposição ao governo. E isso leva algumas pessoas, inclusive, a ter a percepção de que ela é muito a favor do governo, muito demais a favor do governo. Como é que você avalia essa percepção que claramente existe? Eu não me sinto em condições de falar em nome da Jovem Pan, sim, claro, porque a Jovem Pan tem diretores, eu sou só um funcionário da Jovem Pan, trabalho na Jovem Pan há mais de 30 anos, mas não me sinto nessa condição. Sim. Mas o que eu vejo é porque é uma empresa que decidiu falar a verdade, falar o que é, né? Traduzir o que é no dia a dia, e isso incomoda. Estavam acostumados a um consórcio, né? Do qual a Jovem Pan hoje não faz parte. Aí ficam criticando, está recebendo dinheiro do governo. Não está. Você olha lá, e a Jovem Pan expôs isso, né? É que, pelo contrário, faturou mais no governo anterior do PT do que agora. E mesmo hoje, outros veículos recebem mais do que a Jovem Pan. Então, na verdade, ela apostou nisso aí. Apostou no ouvinte, apostou na verdade, apostou no fato, né? E lá, todo mundo tem versões, cada um tem a sua versão, e não existe nenhum tipo de censura, isso aí. Aproveitando para falar de dinheiro, fizeram denúncias contra a Jovem Pan e tal, que a gente vê que não é real. Ela abriu os números. Quem faturou o quê? Certo? E entendo até que não, os veículos vendem espaço, não vendem a opinião, ou não deveriam vender a opinião, né? Essa é a realidade. Então, a aposta da Jovem Pan foi no ouvinte, a aposta da Jovem Pan foi na realidade. Uma das mudanças que você certamente testemunhou nas últimas décadas é a transição da antiga intangibilidade dos políticos com o Mensalão, com a Lava Jato. Ou seja, a justiça começou a alcançá-los de algum modo. Só que houve um refluxo nos últimos 2, 3, 4 anos. Sobretudo, me parece, pela questão da Vaza Jato, né? A Vaza Jato trouxe razões para esse refluxo. Como é que você faz a leitura desse cenário? A Lava Jato foi o maior movimento jurídico do país, da história moderna, né? Provou que é possível colocar na cadeia ladrões de todos os tipos. De presidente de partido, ex-presidente da República, líderes partidários. Senador, deputado, ex-presidente. E chegou ao outro lado, que é a mão que compra os políticos, né? Houve várias tentativas ali no Congresso. Eu me lembro muito do senador Pedro Simão, que batalhou a vida inteira tentando criar a CPI dos corruptores. Nunca conseguiu. A Lava Jato colocou na cadeia, Bruno, empresários importantíssimos que tinham nas mãos os grandes políticos nacionais. De presidente da República a deputados, né? Fazia fila na porta dessas empresas para receber mesadinha. Mesadinha não, mesadonas. Aquela história, eu tenho vergonha de falar doação, que uma empresa doa 10 milhões de reais. Cabe na cabeça de quem isso? Uma empresa visa lucro, e tem que ser, é assim, né? Doa 10 milhões, que investiu 10 milhões em político para receber 100, 200 milhões, né? Então, era assim o Brasil. Então, essas empresas conseguiram, de uma só tacada, fraudar. Eu considero uma das maiores invenções da humanidade, que é o livre mercado, né? O livre mercado é o responsável pelo desenvolvimento da sociedade. Foi a grande tacada, a grande descoberta da humanidade. E eles fraudaram o livre mercado, porque quando faziam essas doações, eles tinham privilégio nas licitações. Então, eles fraudaram um dos pilares da humanidade, que é o livre mercado. E depois fraudaram a democracia. A campanha da Dilma, segundo o Palocci, gastou mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. Bom, oficialmente ficou ali na faixa de 400, 300 mil. Mais de R$1 bilhão. Isso é fraude na democracia. Então, fraudou o livre mercado, com o domínio das licitações, e fraudou também esse grupo. E fraudou o outro lado, o outro pilar, que é a democracia, porque comprou voto, R$1 bilhão
para gastar na campanha, é compra de voto, não sei outro nome disso, né? E a Lava Jato chegou e colocou tudo isso no mesmo patamar e mostrou que é possível. Esses caras foram para a cadeia. Ninguém vai dizer que não houve crime. Eles devolveram milhões e milhões de reais, né? É aquela história do filme A Volta dos que Não Foram, né? Então, assim, como é que você pode devolver uma coisa que você não roubou? Se devolveu é porque roubou, né? E a Lava Jato mostrou isso muito claramente. E aí é que está. Houve uma disputa entre esse pessoal jurídico e a política. A política ganhou. Não parecia. Houve um momento ali que eu conversava com senadores que diziam o seguinte: eu estou perdido, já estou passando tudo em nome do meu filho, inclusive a atividade política, porque eu, com tantos processos assim, vou parar na cadeia, né? E hoje estão as serereps, não foram para a cadeia nem nada, porque houve essa reação, né? E houve uma cópia da Operação Mãos Limpas da Itália, onde, de novo, a política ganhou. E agora a gente vê que os procuradores vão pensar 2 vezes antes de iniciar um processo assim contra políticos. Porque eu avisei lá atrás, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estão correndo o risco de ir para a cadeia. E aí, descondenaram, não foi só o Lula, todo mundo se prende ao Lula, mas houve uma reação total, né? E descondenaram vários, anularam processos e tal, e a política voltou ao normal, né? É claro que não está naquele nível de antes, porque não tem mais essa interlocução com o governo, mas a política se estruturou de novo. Eu queria te perguntar, apesar dessa reação recente à Lava Jato, anulação de algumas condenações, levando os processos a outras instâncias, enfim, recomeçando processos, apesar disso, a sensação de que quase nada teve sentido, você vê alguma mudança daqui para frente por conta da Lava Jato? Sim, tem mudanças no jeito de roubar, né? O roubo continua, mas há uma mudança ali, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Estão tentando acabar com a lei que foi a grande novidade, né? de delação premiada, estão tentando roubar de outras formas, enfim, é esta a verdade. Bruno, todos os políticos entendem que o Palácio do Planalto é uma árvore de Natal e eles vão lá e colocam um sapatinho para ganhar presente. Essa é a realidade. E o presidente Bolsonaro cortou esta linha. O Palácio não se comunica com esses corruptores de sempre. Eu falo isso, Bruno, eu tenho medo de alguém pensar que eu estou defendendo os políticos, né? Eles se colocam ali como corruptos porque tem um corruptor que tem uma força maior. Nas gravações obtidas, que eu vi algumas, a gente via políticos que a gente considerava grandes conversando com esses empresários como empregadinhos, de uma postura inferior, e o corruptor, não sei o quê, cobrando e tal, como se fosse o chefe deles, para você ter uma ideia de como estava a política, né? Os empresários, eles eram os grandes vilões, eles tinham os grandes lucros, mas eles encontravam do outro lado do balcão os vendilhões, os políticos bandidos que se vendiam. Então, a pista de mão dupla, e não estou defendendo o político, estou te dizendo que era preciso, sempre me preocupei com isso, por isso que eu segui o Pedro Simon, né, de me preocupar com os compradores. E hoje, as empresas estão apostando em compliance, estão temerosas, e é um freio, foi um freio, né? Foi um freio. O Lula fala, mas arrasou com a área de construção. Sim, houve uma desorganização. Mas não se pode, o Sérgio Moro falava lá naquela época, né? Tem um preço? Tem. Mas o Brasil precisa pagar esse preço para reorganizar. E é preciso agora uma vigilância que está sendo feita pelo governo para que essas pessoas não voltem a se organizar para sucatear o Brasil. Não te parece que a força que o ex-presidente Lula tem tido nesta campanha eleitoral, com projeção de grande votação nas eleições desse ano, não te parece que isso indica que a população, parte dela pelo menos, não está muito interessada no tema da corrupção, do combate à corrupção? Quer dizer, coloca outros valores acima desse? É porque a corrupção, ela beneficia muita gente, né? Mas a população também é beneficiada? De que modo?
ela segue os que são beneficiados de alguma forma pela corrupção. No governo Bolsonaro, um ministro me disse o seguinte, da educação. Ele chegou lá, chamou os empresários da área de educação privada, e disse, olha, a partir de hoje nós vamos organizar e tal, vocês terão acesso ao Ministério da Educação, enfim, não haverá corrupção nem nada. Se quiser alguma coisa, basta fazer o pleito. Pega a senha aí e vamos conversar. Se o Ministério entender que o pleito é bom para o país e bom para o setor, vamos fazer. Os empresários não gostaram disso. Eles preferem, Bruno, é verdade, eles preferem pagar suborno e resolver o problema. Os empresários. Alguns empresários. Porque, na verdade, se legalizar e seguir a letra da lei, esses empresários mais espertos, isso frauda a livre iniciativa. A corrupção ela é tão danosa, muito se prende ao dinheiro, mas o prejuízo é muito maior, porque ela frauda a livre iniciativa, ela frauda os mais competentes. Então, um incompetente pagando suborno, ele passa por cima de todo mundo e cria um mercado incompetente e artificial. Isso é horrível para o país. Então, nós tínhamos grandes empresas, respeitadíssimas no mundo inteiro, de terraplanagem, de construção. As empreiteiras nossas eram admiradas no mundo inteiro. Verdade. Construção de túnel, de grandes obras. Mas por quê? Eram artificializadas. Elas eram construídas em cima de uma base podre, que era a corrupção. E nós exportamos a corrupção através dessas grandes empresas, as campeãs citadas por Lula, né, para o mundo inteiro. Então, não era verdade. Se elas fossem realmente competentes tecnologicamente, não precisava pagar corrupção. E estariam fortes até hoje. Bom, estamos em rota de pouso, últimas questões. Você, como já disse aqui, tem uma visão... Um programa pesado, né? Pelo horário ou pelas perguntas? Não, pelo assunto, pelas perguntas. Você é um bom entrevistador. Muito bom, obrigado. Bom, a sua visão do Brasil é privilegiada, você está no centro do poder do país, por onde circulam pessoas de todos os estados da federação, com os mais variados interesses. E eu queria te perguntar, então, na sua visão, nesses 36 anos de experiência, o que você percebe que dá unidade ao Brasil? Quer dizer, o que faz do brasileiro um brasileiro? O que une o Brasil ainda hoje? Ô Bruno, nesse tempo todo eu tenho sentido falta de líderes. Não há uma substituição, uma formação de líderes, exatamente por conta dessa corrupção que tomou conta do país e que está agora num caminho de retorno, né? Não há correspondência no governo. Quem pagar para alguém ter resposta do governo vai pagar sem receber de volta, porque há um cerco contra isso, né? Então, isso frauda vários setores ali do poder. Mas a gente vê que a qualidade dos líderes vem piorando. Eu tenho a impressão que o que torna o Brasil melhor é um líder real, porque esse apagão é fruto de uma época em que era líder de partido, presidente de partido e comandante do processo político quem pagava mensalão, quem pagava para os deputados, quem fazia campanha, quem arrecadava. E aí isso foi retirado do processo e não tem agora líderes naturais, os líderes que não pagam, que não compram, né? Está em formação. Essa é a realidade. Então, daqui para frente, eu tenho esperança de que esses que estão sendo formados agora, no calor da luta, do telefone celular, eles no futuro vão dar uma atenção que o país merece. Eu não vejo ninguém em Brasília discutindo o país, só o seu quadrado, o que o meu partido vai ganhar, como eu vou sair nessa disputa, mas de um lado egoísta, com sua agenda própria. Eu não vejo mais como antigamente debates, não, isso é melhor para o país, né? O Brasil vai melhorar com isso. E é disso que nós precisamos, de líderes que se preocupam com o país, com a pátria, assim, crescendo o país e melhorando o país, que todos nós vamos melhorar de vida. O melhor programa social é um emprego bom. Esse é o verdadeiro programa social. Esta é a verdadeira bolsa. É o salário honesto e digno. E a última pergunta, o que faz o Zé Maria Trindade feliz hoje?
Bruno, eu passei por um processo muito, muito triste. Eu perdi um filho aos 27 anos. Recentemente, né? Um jovem médico, numa ambulância, né, atendendo e tal. Mas o que me faz feliz é ter uma possibilidade de futuro, né? Me faz feliz é entender que o Brasil pode melhorar e existe essa expectativa que está nas mãos de todos nós, né? É isso que é verdade, nós é que decidimos isso. Zé Maria, muito obrigado. Muito obrigado. Pelo seu tempo. Muito obrigado. Satisfação falar com você. Também, prazer. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que tenha gostado da conversa. Vejo você no próximo Contraponto. Uma facada. Uma eleição. Uma pergunta. Como Jair Bolsonaro chegou ao poder? O Teatro das Tesouras está de volta em um novo episódio, muito mais polêmico, para revelar o que aconteceu por trás das cortinas nas eleições de 2018. No dia 29 de setembro, às 20 horas, estreia o episódio mais aguardado da série O Teatro das Tesouras, exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo. Assine agora o nosso streaming e garanta o seu acesso ao nosso catálogo de filmes e produções originais. Só na Brasil Paralelo, você aperta o play sem medo. Assine já!